Bom dia. Vamos começar. A gente está estudando um novo tipo de coisas chamadas conjuntos. A gente viu que a gente não vai definir o que significa ser um conjunto. E a gente então essa coisinha não vou definir o que é. E também a gente não vai definir o que significa pertencer a um conjunto. Mesmo assim, a gente conseguiu definir certas coisas. Qual foi a primeira coisa que eu preciso falar assim que eu quero introduzir um novo tipo? A definição de... Sim, o que eu preciso, assim que eu quero introduzir um novo tipo que estou querendo introduzir conjuntos, minha primeira obrigação é falar o que significa que dois objetos desse tipo são iguais. E a gente definiu a igualdade, A igual B. Quem lembra como foi a definição aqui? Seria se A é subconjunto B. Sim, a gente acabou vendo que nossa definição acaba sendo equivalente a essa, A subconjunto B e B subconjunto A. A gente não definiu assim, inclusive a gente não podia definir assim porque a gente não tinha definido ainda o que significa subconjunto. Depois que a gente definiu o que é subconjunto, a gente percebeu que realmente são equivalentes, mas nossa definição mesmo como foi? Sim, bis implica, certo? Não apenas implica. Ou talvez seja para traduzir cada uma dessas partes aqui. X pertence no B. Isso fica bem mais perto e fiel na minha ideia do black box. Lembramos que toda a nossa intuição vem do como usar o que significa conjunto. Quero visualizar ele como um black box e a ideia é que eu vou considerar dois black boxes iguais se não consigo observar um comportamento diferente. É como observo coisas, a segunda coisa que eu preciso falar sobre meu novo tipo, qual a interface dos meus bichinhos, o que eu posso fazer com eles, que tem botões, tem entradas, tem telas, o que tem. Aí a ideia é que aqui na nossa ideia de black box, ele tem cada conjunto tem uma certa entrada e ele apenas pisca sim ou não. E é importante entender isso. A primeira pergunta é que tipo de coisas eu vou botar aqui? Objetos. Qualquer objeto no meu universo é botável aqui, ok? Ou seja, a única coisa que eu não vou botar lá é uma proposição, uma afirmação. Então, se eu quero decidir sobre duas caixas pretas se elas são iguais ou não, a ideia é quero ver se eu consigo diferenciar com certos observar um comportamento diferente. Ou seja, como posso provar que dois conjuntos são diferentes? O que eu devo fazer? Pegar um elemento que faça com que os black box funcionem diferentes. Fala as três primeiras palavras. Você tem que pegar um objeto. A primeira palavra é qual? Objeto. Não, essa não foi. Você não começou falando objeto. Qual foi a primeira palavra? Elemento. Elemento? Não. Sim. Ok, um segundo. Vamos dizer que você quer demonstrar que o A é diferente de B. O que você deve fazer? O que conta como demonstração nesse caso? Você pega um X que pertence a A e você prova que esse X não está em B. Ao contrário. Ou ao contrário. E isso seria uma... não, peraí. Literalmente, se eu negar essa fórmula, ela está dizendo o quê? X pertence para todo X. Não, peraí. Se eu negar essa coisa, seria que existe um X tal que não é o caso, que essas duas perguntas têm a mesma resposta. Tá? E o que isso quis dizer é que existe um X tal que ou o X pertence no A e o X não pertence no B, ou temos X não pertence no A e X pertence no B. Tudo isso que escrevi não tem nada especial sobre conjuntos, é apenas uma negação de se eu pensar o que significa essa coisa, em lógica. Então, o que seria uma demonstração de dois conjuntos serem diferentes? Seria aqui o meu objeto, meu testemunha, vou ficar chamando esse objeto de testemunha geral quando você quer atacar um alvo de existe. Vamos lembrar como ataco, como provo existenciais. Eu preciso dar um exemplo. Olha esse cara aqui. E não basta apenas falar aí esse objeto serve. Eu preciso depois provar que ele tem toda essa propriedade aqui. Ok.
só para voltar, porque você usou a palavra elemento, para voltar na minha briga da outra aula. Que tipo de coisa você bota aqui no lado direito? Conjuntos. São objetos, e eu sei ainda mais que tipo de objetos são, eles são conjuntos. E no lado esquerdo? Objeto, sim, obrigado. Não faz sentido falar a palavra elemento, porque elemento sozinho não descreve um tipo. Elemento sozinho não quer dizer nada. A gente fala elemento de algum conjunto, sim, isso quer dizer um objeto que acontece que pertence àquele conjunto. Cuidado com o uso da palavra elemento, porque é bem abusada. O que mais a gente definiu? A gente definiu bastante notação, a gente viu como definir conjuntos, e a gente viu que tem duas maneiras principais para definir conjuntos. Uma é falar, o conjunto A que eu quero definir é aquele conjunto. Que tipo de coisa eu vou escrever aqui? Isso não é um tipo de coisa, sim. Que tipo de coisa eu vou escrever aqui? Alguém fala afirmação, alguém fala objeto? Não, cuidado, galera. Estou usando esse símbolo aqui. Esse é um objetinho, acontece que é conjunto. Aqui tem que ser um objeto, e esse objeto tem que denotar um certo conjunto. Minha outra alternativa maneira de definir o conjunto seria qual? Dizer que um objeto existe naquele conjunto. Pois é. Então, se aqui a ideia é implícita para todo X, não enfatizei isso, tá? Aqui a ideia é que você escreva uma coisa tipo, seja o conjunto definido pela X pertence no A, se é somente se acontece definição no lado esquerdo, uma coisa aqui, e aqui é implícito um para todo X no universo. Agora, que tipo de coisa eu vou escrever aqui? Sim, uma afirmação, uma proposição, e aqui também é uma afirmação quase no sentido de, no momento que estou descrevendo essa coisa, essa nem tem o direito de chamar afirmação porque ela não afirma nada, porque tem uma coisa que não é definida ainda aqui no lado esquerdo. Agora a gente viu aquele slogan que eu tentei enfatizar, que temos que entender o que está dizendo. Toda coisa que eu falo seria bom entender o que está dizendo, nunca vou usar palavras de pastor aqui. Então, quando eu falo um conjunto é determinado por seus membros, eu espero que a gente entenda o que isso quis dizer, e não é um dogma assim. A ideia é que é essa coisa, escrita em outras palavras, ou seja, assim que você sabe exatamente quais são os membros de um conjunto, você sabe qual é o conjunto. Porque não pode ter dois conjuntos diferentes que eles tenham exatamente os mesmos membros. Pelo axioma que temos aqui, o que significa igualdade. Literalmente, no pé da letra, o que eu estou definindo aqui é o que significa que o arbitrário X pertence no A. Então aqui poderia falar, peraí, aqui você está definindo o que é o A mesmo, aqui você não está definindo o que é o A, você está definindo quando é que o aleatório X pertence no A, ao A. Aí, essa pessoa tem razão, literalmente, o que está sendo definido aqui é isso. Só que a gente entende que se eu definir e deixar claríssimo exatamente quando é que o aleatório X pertence no A, isso determinou o meu conjunto, então a gente entende que nessa forma que eu escrevi aqui, o que eu defini mesmo é o conjunto A. Ficou entendido isso? Estamos aqui. Então, quando eu quero definir um conjunto, ou vou falar o A é aquela coisa, ou eu vou falar, olha, o aleatório X pertence nisso, se somente se tal, então deixei claro qual é o meu conjunto. Bem, oi. Mas você falou que só aquela primeira pro lado esquerdo, antes de definir, ele não era uma afirmação. Sim, tipo, antes dessa palavra, seria tipo uma afirmação sobre uma coisa que nem foi definida, o A nesse caso. Faz sentido? Não, a ideia é que é uma proposição, mas eu não posso perguntar se é verdade ou não, porque aparece lá um símbolo, esse, que não faço ideia o que é, não foi definido ainda. Essa coisa... Sintaticamente está correto. Como? Sintaticamente é uma proposição que tem uma coisa não declarada aqui, ó, certo? Aí, essa coisa é bem parecida, a gente vai voltar a falar isso quando a gente vai definir funções, mas muitas vezes a gente define a função como? A gente não fala f é aquela coisa, a gente fala o f de x é aquela coisa. Mas como a gente vai ver, isso vai ser suficiente para determinar a f, ou seja, a gente entende que podemos definir funções, em vez de falar f é aquela coisa, basta definir o que é o f de x para qualquer x, e você entende que isso define a tua função. Mas a gente vai voltar a funções daqui a umas aulas. Vai ser o nosso próximo grande tipo para introduzir.
A gente definiu esses símbolos lá, subconjunto. A gente observou que nem preciso falar o que é isso. A gente definiu também o que seria um subconjunto próprio, escrito ou assim. A gente observou que essa coisa é diferente com essa. Agora, preciso dar um cuidado para quem vai ler textos diferentes das minhas notas. Não existe um consenso na comunidade matemática sobre o uso desse símbolo. Aí tem matemáticos que escrevem assim, e quando você vai ver no mesmo texto isso e isso, você pode inferir que, então isso quis dizer subconjunto próprio. Agora, se no mesmo texto você vê isso e isso, você pode inferir que, então aqui esse cara está usando esse símbolo como se fosse subconjunto, porque ele já usou outra coisa. Essa coisa sempre quis dizer subconjunto próprio, essa coisa sempre quis dizer subconjunto. Agora essa coisa depende da pessoa usando, nesse caso ia ser subconjunto próprio, nesse caso ia ser subconjunto. Então o que a gente vai fazer aqui, a gente não vai usar essa notação em lugar nenhum, a gente vai usar essa que todo mundo entende o que é, e essa que todo mundo entende o que é, e pronto. Ok? Estou avisando isso porque é diferente a informação que de subconjunto e subconjunto próprio. Então, aqui, a gente não vai aceitar essa coisa, porque para mim é ambígua, não sei o que a pessoa que escreveu isso quis dizer. Subconjunto ou subconjunto próprio? Tá? Estou avisando isso porque em muitos livros existe essa coisa, infelizmente, com significados diferentes. Bem, agora, antes de começar a definir certas operações que a gente com certeza tem que fazer, quero ver o que... a gente também, na verdade, observou que pela definição de igualdade podemos inferir que um conjunto não sabe dizer quantas vezes que um certo membro pertence a esse conjunto ou qual a ordem dos seus membros. O conjunto não entende nem multiplicidade, nem ordem, ou seja, a minha máquina não vai falar sim, pertence 3 vezes, vai falar apenas sim ou não, nada mais. E a gente viu também que a minha máquina, o black box, é determinista no sentido de não pode mudar sua opinião, tá? Ou pertence ou não pertence, pronto. Agora, a gente viu essa pegadinha também. Vamos ver se os sejar aqui sejam x, y, z, certos objetos. Minha primeira pergunta, que quero ter certeza que a gente está entendendo uma coisa aqui, é se esses dois conjuntos são iguais. Quem acha que não são iguais? Ninguém? Bom, se alguém achasse que não são iguais, o que ele deveria mostrar para a gente? Um elemento que é membro de um e não é membro do outro. Então, um objeto que é elemento de um e não de outro. Faz sentido? Ok. E é impossível aqui porque exatamente as mesmas... Eles vão concordar sempre nas perguntas. Eles vão falar sim no x, y, z e não em qualquer outra coisa. Segunda pergunta seria quantos membros tem aqui e quantos membros tem aqui? 3 é 3. Se alguém acha 5 é 4, já temos uma coisa contraditória, porque a gente concordou que é o mesmo conjunto. Um conjunto não pode ter no mesmo tempo cardinalidade 5 e cardinalidade 4. Tem 3 membros. É correto ou não? Depende, não necessariamente, certo? Não posso afirmar que tem 3 membros. Por quê? Qual o problema? X, Y, Z pode denotar um mesmo objeto. Sim, pode ter pelo menos uma igualdade entre esses objetos. Se, por exemplo, o x é igual a y e o z é um outro objeto, nesse caso vai ter cardinalidade 2. Então, a melhor resposta que eu posso dar se eu tenho essa informação apenas seria que tem pelo menos 1 e ao máximo 3. E esse pelo menos 1 também é importante. É impossível que esse conjunto que eu escrevi aqui com 2 maneiras diferentes tem cardinalidade 0. Como sei disso? Ele tem pelo menos um objeto. Qual? O x, obrigado. Tá, preciso escolher um. Sei que o x pertence a esse conjunto, então eu sei que o meu conjunto não tem cardinalidade 0. Beleza? Agora, quero definir certos predicados. A gente vai lembrar aqui o predicado. Todos vão ser de aridade 1. Quero definir primeiramente o que significa que um conjunto é vazio. Aí, eu quero ver 2 definições. Uma na maneira de fórmula e uma em português. Aí, aqui seria... Qual seria o contexto da minha definição?
vai começar, seja X conjunto. Vou lembrar o que é o contexto de uma definição, é ter os dados que você precisa ter antes de afirmar que essa coisa realmente é aquela coisa que você está definindo. Então, para afirmar que uma coisa é vazio, você precisa ter um certo conjunto primeiro, e agora a gente vai definir o que significa que ele é vazio. Então, em português, essa seria a fórmula, em português seria X é vazio, X é vazio, se somente se. Agora aqui, eu preciso escrever uma frase em português que tenha a ver com esse X, e aqui eu preciso escrever uma fórmula que tem a ver com esse X. Aí, quem queria tentar, quero primeiro ver o português. Um segundo, para cobrar uma coisa. Não quero no português escrever no pé da letra o que ia pronunciar na fórmula, porque se pronunciar uma fórmula acaba sendo português. Quero uma coisa um pouco mais que dá para entender bem, mas fica um pouco mais do lado do meu coração. Então, se somente se X não possui elementos ou membros, são palavras sinônimas. Agora, tenho só um probleminha aqui, que eu usei a palavra possui e a gente não comentou nada sobre isso, mas entendemos que o que isso quiser possuir um elemento, quer dizer que exatamente, temos como sinônimo da palavra, do simbologinho de pertence. Aí pertence, a gente fala que X pertence ao A. Essa frase eu posso dizer que o A possui o X como membro, como elemento, o A tem o X como membro. Então não é exatamente que a gente está roubando aqui a ideia que a gente entende, que a gente está afirmando algo sobre essa noção que realmente a gente não vai definir. Ok, agora eu quero cobrar o nível de fórmula, porque é assim que eu tenho certeza que a gente não tem nada ambíguo. Aí, qual seria a fórmula aqui? Para todo Z. Z não vai conhecer a X. Concordamos com Douglas. Primeira coisa para observar, antes de verificar se faz sentido a definição dele, seria ver se essa afirmação é sobre as mesmas coisas que essa. E eu quero discutir um pouco um erro da outra turma, que aqui escreveram para todo X. X diferente de X. Agora, se eu definir que o empty de X significa isso, qual é o meu problema? Isso é Isso é falso sempre? Primeiramente, isso é falso sempre. Eu quero focar na palavra de Tirone sempre. O que sempre quis dizer? Olha, galera, no meu lado esquerdo eu tenho empty de X. E supostamente estou definindo para isso significar isso. No meu lado esquerdo aparece o X, livre, é uma afirmação sobre X. No meu lado direito, aconteceu o que a gente chama, talvez, sombreamento em português. Existe a palavra? Acho que não. Mas existe a palavra? Então é sombreamento mesmo. O que aconteceu é que essa variável foi ensombreada, ela foi capturada pelo esse ligador. Se eu não tivesse isso, esse X seria esse mesmo X aqui. Mas agora que botei esse ligador, ele capturou essas variáveis. Ele escondeu o meu X lá, essa ideia de sombrear. Shadowing é usado em programação, nesse caso, onde você não tem... Eu perdi aqui dentro, eu perdi acesso nesse X. Por causa desse... Eu espero que isso é claro. Agora, literalmente, se eu quero cobrar que a pessoa definiu essa coisa erroneamente, eu preciso mostrar qual é o problema com a definição. E uma pessoa pode falar, olha, eu estou definindo isso, é meu direito de definir dessa maneira. Tem razão. Agora... O problema é que no coração dele, ele não ia aceitar, por exemplo, ele queria uma coisa como essa acabar sendo um conjunto não vazio. Ele queria um conjunto sem membros, que a gente vai definir essa coisa. A gente vai usar essa notação, na verdade. Ele queria que isso fosse chamado vazio. O problema é que com esse, ficar nessa definição, acontece um dos dois problemas que podem acontecer quando estou dando definições. Os dois problemas são os seguintes. Ou tua definição vai aceitar coisas como vazias que não deveria aceitar. No teu coração, você olhar essa coisa, você fala, essa coisa não é vazia, mas se você ficar no pé da letra da tua definição, vai acabar sendo vazia. Ou o oposto, elas podem não aceitar coisas que elas merecem ser chamadas vazias.
Então, sim, num certo sentido você pode definir a coisa que você quer, mas faz sentido definir coisas pelo menos que concordam com a tua própria cabeça. Então, aqui, a coisa mais errada é que se eu quero responder se essa coisa é vazia ou não, e eu ficar no pé da letra da definição desse aluno, qual é? Essa coisa acaba sendo equivalente a qual afirmação? É depois que a mesma pergunta sobre essa coisa. E quero ver. Bem, o que acontece aqui? Eu preciso pegar essa coisa, eu preciso aqui pegar a definição dele, substituindo onde vai acontecer o x para a minha entrada. Por que Tirone não substituiu nenhum x? Porque esse x não tem nada a ver com a entrada dele, ele entendeu isso? Ele não falou o que o outro aluno da outra turma falou, que falou para todo 3, 2, blá blá blá. Qual o problema aqui? Depois de para todo, depois existe, você precisa ter uma certa variável para criar as ligações. Não faz sentido nenhum escrever coisas tipo para todos 5 algo acontece, ou sei lá, existe 4, tal que blá. Não faz, ou nem constantes você pode botar aqui, nem termos mais complexos. Nem posso falar para todo x quadrado algo acontece. Depois do meu para todos, no quantificador, sempre tem que botar uma variável. Essa variável não é nada estranho, é o que corresponde em português na palavra ele ou ela, que a gente faz esses pointers para lá, é apenas um pointer. Então, cuidado aqui, Tirone tem toda a razão de falar que isso é para todo x, se ele quiser. Se ele quiser mudar essa coisa, tanto faz, porque ele entende que aqui apenas tem ligações, não tem nada de x. Ele poderia escrever para todo t diferente de t. Certo? Ele é mais sumido, escolheu o x. Ok. Então, o que acontece? Essa coisa equivalente a essa coisa lá, para todo x diferente de x. Agora, para responder nessa pergunta, basta responder nessa pergunta. Essa pergunta é verdade ou não? Não. A pergunta não, mas a resposta nessa pergunta é que é falsa, certo? Ou seja, a gente descobriu que o 3, 2 não é vazio. E isso é bom, na verdade, para o seu aluno, porque o aluno, no coração dele, ele não considerou essa coisa vazia, então, nesse caso, deu a resposta certa. Mas se eu testar essa coisa aqui, isso vai ser equivalente a quê? Nesse momento, é um momento bom para eu perceber que, opa, peraí, tem uma coisa estranha. Essa definição está respondendo a mesma pergunta, independente do argumento dela. Ou seja, com essa definição, para decidir se um conjunto é vazio ou não, eu nem preciso saber qual é o conjunto. E isso já deve ser um alerta muito grande que a definição está errada. Então, aqui realmente ia acabar falando que esse conjunto também não é vazio. E agora realmente essa é uma coisa que discorda com o próprio coração do cara. Bem, eu aproveitei o erro da outra turma porque queria enfatizar essa coisa. Cuidado com as variáveis que você está usando aqui para definir. Se você acabar de dar uma definição que nem consulta a sua própria entrada, provavelmente não é o que você quis definir. Ok. Voltando aqui, a definição que vocês deram aqui é perfeita, maravilhosa e tudo mais. Para todo Z, o Z não pertence no X. Equivalentemente, eu poderia perceber que essa coisa é para todo Z, não é o caso que o X pertence, não, desculpa, o Z pertence no X, e essa coisa equivalente a quê? Muito bem, não é o caso que existe Z tal que o Z pertence no X. Agora, então, essa é bizarra, agora, qual das duas vocês vão pegar como definição do vazio? Não faz diferença nenhuma, logicamente são equivalentes essas coisas. Alguém visualiza melhor isso, que qualquer coisa que você vai me dar, garanto que não vai entrar no meu conjunto, isso é vazio. Esse cara visualiza melhor que não existe nenhuma coisa que está no meu... A mesma coisa. Ok? Agora, assim que a gente definiu o que significa vazio, queremos introduzir uma notação. Então a ideia é que eu vou definir aqui esse simbolizinho. Eu vou falar, seja isso o conjunto vazio. Eu roubei pouco antes porque eu usei essa notação e supus que vocês já encontraram isso. De qualquer maneira, eu não teria o direito de usar essa notação sem definir o que significa.
como eu falei, a única coisa que não vou definir vai ser o que pertence, o que significa ser conjunto. Essa notação que chegou do nada aqui, preciso definir. Agora, estamos entendendo que aceitamos essa definição como definição desse símbolo, então depois da definição eu ganho o direito mesmo de escrever isso ou queremos discutir algo? Alguém tem problema com essa definição? É bom falar agora. É como tem casamento, se alguém discorda, falar agora para sempre calar a boca. Ninguém, bem, ruim. Temos um problema que acontece um roubo. Eu não tenho direito de escrever essa definição, estou roubando aqui. Qual o problema? Você não definiu o conjunto vazio? Sim, é o que você também queria falar. Onde exatamente é o meu roubo aqui, o crime? O compilador ia highlight o quê? Exatamente. Em português, esse artigo é chamado como? Artigo definido. Ou seja, essa palavra definido tem muito a ver com essa ideia de definição. Eu não tenho direito de falar seja blá, objeto ou conjunto vazio, sem provar o quê? Que ele existe e ele é único. Certo? Ou seja, é daquelas coisas que se você tentar definir dessa maneira, você está roubando. Você precisa provar algo antes de ter o direito de definir essa notação. Então, o artigo que eu poderia usar agora seria o qual? Vamos ficar melhorando. Qual é o artigo indefinido em português? Essa diferença não é nada pequena, em matemática é importantíssima e gera muitos erros. Agora eu melhorei, mas tenho vários outros problemas para considerar. Primeiramente, eu tenho o direito de falar seja um conjunto vazio? Por que não? Pois e tenho dois problemas. Um é o fato que eu estou tentando usar uma notação. Isso não é uma variável, não estou falando seja x uma coisa, é uma constante mesmo. Eu estou tentando usar uma constante sem falar qual objeto ele denota, estou falando um conjunto vazio. E se tem 5 conjuntos vazios, essa coisa vai ser quem? Vai depender no gosto de cada um? Isso não existe em matemática. Quando você define uma notação, um certo objeto, uma certa constante, você não pode deixar liberdade para teu leitor escolher qualquer coisa que ele quer. Então, mas alguém pode falar, beleza, então vamos usar uma outra vizinho aqui do vazio. Seja V, essa é uma variável, agora não uma constante. Seja V um conjunto vazio, mas... Esqueci do nome de novo. Mas Maurício tem muita razão, falou, peraí, como você sabe que existe pelo menos um para solicitar um? Lembrem, o que nos permite, como a gente usa um fato do tipo existe x tal que blá, isso nos dá o direito de solicitar objetos falando, ei, me dá um certo x que faz essa propriedade. Neste momento, que não provei absolutamente nada sobre o vazio, apenas falei o que significa ser vazio, a possibilidade de não existir conjunto vazio ainda é aberta. E se não sei que existe realmente vazio, eu não tenho o direito de falar, ei, me dá um vazio que vou denotar por V. Como vou solicitar isso se não tenho certeza que existe isso? Então, o que vamos fazer agora é, primeiramente, provar que existe um conjunto vazio e depois provar que esse conjunto é único. Precisamos entender muito bem essas provas. A existência é extremamente fácil. A existência do conjunto vazio, de um conjunto vazio, seria o quê? Qual a forma do meu alvo? Qual é o meu alvo, literalmente? Conjunto vazio? Não existe. Isso não tem verbo. Existe quem? Um vizinho, tá o quê? Vizinho é um conjunto vazio. Sim, vizinho é vazio, tá? E já introduzi uma notação para essa coisa? Por que não tiver? Ok. Porque eu já defini o que significa ser vazio, não tem nenhum robô aqui. Beleza. E como ataco alvos dessa forma de existência? Mostrando um. Eu preciso mostrar falar, ei, olha esse conjunto, e demonstrar que esse conjunto realmente satisfaz essa propriedade. Não basta você definir um conjunto e deixar, por causa de preguiça, sei lá o que eu vou ter que fazer o trabalho de procurar uma demonstração que ele realmente satisfaz isso. Você precisa demonstrar isso. Então, como eu vou falar? Então, seja
Preciso definir um conjunto. Ok? Agora, como você vai definir esse conjunto? Temos duas ideias. Ou você falar seja A e aqui descrever o conjunto usando qualquer coisa que você quer, ou você vai falar definindo pela XA, C, somente C, blá. Muitas vezes que eu vou dar uma definição de um conjunto, eu vou escrever as duas maneiras. Vocês nunca vão fazer isso. A ideia é só para mostrar a alternativa. Você vai escolher uma maneira, usar essa para definir teu conjunto e pronto. Ok. Seja A. Quem quer a primeira ou a segunda? Conjunto 2x. Aqui, tá. Ok. Douglas roubou. Bora. Conjunto de todos os x? Tá ok. X é diferente de x. X é diferente de x. É para dar pouco crédito naquele aluno que errou mal lá. Ele falou para todos x, x diferente de x. Ele estava pensando não no que significa ser vazio, ele estava pensando como construir um vazio. E ele não estava pensando no para todos x coisa, ele estava querendo dizer o conjunto de todos os x tais que blá. Ok, isso só para defender um pouco aquele erro. Agora, o que eu preciso provar aqui mesmo é que esse conjunto realmente satisfaz a propriedade de conjunto vazio. O que significa vazio? Apaguei. Significa que ele não tem membro, significa que para todo objeto que eu vou pegar, ele não pertence lá. E isso é imediato pela minha definição. Pega qualquer uzinho no teu, qualquer objetinho O no teu universo, ele não vai entrar aqui, por quê? Porque ele não vai passar pelo esse filtro. O que eu estou usando aqui para garantir que ele não vai passar o filtro? Como sei que o aleatório objetinho O como sei que não é o caso que O é diferente de O? Ou seja, o que eu estou usando aqui? Qual? Foi? Qual a primeira palavra que falou? Reflexividade. É assim a palavra em português, né? Reflexividade. Não. Buguei. Eu estou usando que a igualdade é reflexiva. Pronto, ok? Beleza. Ou seja, a gente ganhou o direito de escrever isso. Provamos que existe um conjunto vazio. Agora, a prova mais interessante não é a existência do vazio, é a unicidade. E vai ser nossa... A gente já viu umas coisas de unicidade, vamos lembrar. Como eu provo agora a unicidade? Aquela piadinha, prova por Fight Club. Isso quer dizer o quê? Como vou começar? Você vai supor que existem dois. Continua? Suponha A e B. Eu vou usar V e V', ok? V', o quê? Vazios. Agora um segundo. Meu alvo, antigamente, era o quê? Provar que existe único... Na verdade, era uma coisa bem parecida com essa. Quero saber qual é o meu alvo agora. Depois de despejar esses dois caras aqui. Mostrar três velhinhas iguais. Exatamente. Cuidado, meu alvo não é chegar num absurdo. Muitas vezes a gente gosta dessa reductio ad absurdum, mas a gente, em vez de falar sejam V' vazios, a gente fala, suponha que tem dois diferentes, eu vou chegar num absurdo. E qual o absurdo que você chega? Que eles são iguais. Aí você está chegando num absurdo com duas negações, não faz sentido fazer isso. Aí faz mais sentido falar, suponha que tenho V' vazios, e agora quero provar que eles são iguais. Tá? Não tem nada absurdo nessa construção aqui. Então, meu alvo é provar que eles são iguais. Quais são meus dados? Bora. O V é um conjunto, o V' é um conjunto, e o que mais eu sei? Exatamente, eu sei que o V é vazio e o V' também é vazio, então, ou seja, pelo momento eu vou precisar consultar a definição, saber o que significa aquele vazio para ver o que eu ganhei. E o que eu ganhei mesmo... Tá, eu espero que a gente lembre a definição de vazio, não deveria ter apagado aqui, mas enfim. Quero atacar que o V é igual a V'. Você vai pela definição de igualdade de conjunto. Sim, até agora, quando eu trabalhava em igualdade, a maneira que eu tinha é só calcular. Agora, quando eu quero atacar igualdades, eu defini o que significa igualdade. Então, esse alvo meu é que é raça de monstro. Não é uma igualdade. Tá, é uma afirmação, mas que tipo de afirmação? É uma universal monstro. É para todo x no universo, x pertence ao V, C somente C, x pertence ao V'. Ok?
Por quê? Porque eu defini para a igualdade significar isso. Então, quando eu quero atacar igualdade, ganho isso. Quando eu preciso atacar isso. Quando eu ganho igualdade entre os conjuntos, eu ganho um para todo aqui. Okay? Beleza? Será que é fácil responder nisso? Por quê? Porque são duas implicações ali, certo? Ainda estou na barriga do meu monstro. Quero fazer um pouco gore aqui, tirar fora. Sim, seja cheirinho arbitrário, qualquer. Agora, essa escrita é meio esquisita, mas se você pega qualquer objeto no teu universo, seja X, tá? Qual é o meu alvo agora? Agora é uma. Quero provar isso. Posso responder se é verdade, qual a resposta nessa pergunta aqui, se essas afirmações são equivalentes ou não? É verdade, sim. Qual é verdade? Qual é que é verdade? Essa afirmação aqui? Sim. Sim, é verdade. Por que ela é verdade? Porque ela é um I de duas implicações. E as duas implicações têm a proposição. Ok. Então, elas são totalmente... Uma maneira de pensar é isso, que é isso realmente é uma conjunção de duas explicações e as duas acontecem que são verdade, mas se eu ficar mais perto no lado do que significa isso, sem quebrar em duas direções, isso quis dizer que essa coisa e essa têm o mesmo, ou as duas são falsas ou as duas são verdadeiras. E nesse caso eu sei quais elas são. O que elas são? A primeira é falsa, por quê? Por vizinho vazio, eu sei que para todo vizinho objetinho essa coisa é falsa e o vizinho é um objetinho, então pelo mesmo motivo, não mesmo, pela a vaziosidade, sei lá. É vacuidade mesmo? Discordo. É porque tem vácuo, é que a vacuidade, tem vazio, tem que ter uma outra coisa lá. Mas são sinônimos do vácuo e vazio. Vácuo e vazio? Enfim, não gosto disso como sinônimo, não. Enfim, tanto faz. Entendemos, pelo fato então que é vazio, eu ganho esse falso também, e agora pelo fato que eles dois concordam, eu ganho que toda essa coisa aqui na verdade é verdade, que é exatamente o que eu queria provar. Para provar que essas duas bichinhos são iguais, dois conjuntos, eu preciso saber que eles concordam sempre em todas as entradas. Nesse caso, eu sei mais do que eu preciso. Eu não sei apenas que eles concordam para qualquer entrada, eu sei exatamente qual a resposta que eles vão dar para qualquer entrada, eles vão falar não para todos. Então, concordam em todos. Então, o V e o V' são iguais, que é exatamente... Para continuar essa, se quisesse demonstrar isso, aí seria, para demonstrar, eu diria que X não pertence ao V. Aqui, não, pois é, sim, você precisa citar esse dado, certo? Certo. Aí, mas X não pertence nisso, X não pertence nisso, logo V é igual a V', porque é exatamente aquilo a definição está dizendo. Bem, ou seja, vamos voltar na outra parte do quarto agora. Eu ganhei o direito de usar o artigo definido, eu ganhei o direito de escolher uma notação, um símbolo, uma constante nova, para denotar esse objeto que acabei de provar que existe e é único. Ou seja, eu aumentei meu vocabulário aqui, ganhando esse símbolo mais. Próxima coisa que eu quero definir é o que significa singleton. E a palavra própria em português, que eu não me acostumei a usar ainda, é um conjunto unitário. Não é unário, é unitário. Unário tem a ver com aridade. Fale. Nas provas que você vai fazer, a gente pode usar as definições de todas as definições de admissão ou só as que vêm na prova? Não entendi. Essas definições. Prova no sentido de demonstração ou prova no sentido de... Prova que o senhor vai aplicar. Não se importa isso. Tá? Discutam outra vez. Agora, qualquer dúvida matemática, dá para perguntar. Tá? Deixa questões burocráticas para outra vez. Quero entender a matemática agora, não questões administrativas. Aí, quero definir o que significa singleton de X ou conjunto unitário, blá blá. Eu queria de novo duas definições. Aí, seja X conjunto, X é unitário, vou tentar escrever assim, unitário, se é somente C, de novo, demais.
Simplesmente sim. De novo, aqui eu preciso escrever uma frase em português. E eu queria uma frase que não é no pé da letra da minha fórmula, mas no meu coração. E aqui eu vou cobrar para uma fórmula. X só possui um membro. Como? X só possui um membro. X só possui um membro. Ok. X possui exatamente um membro. Maurício, né? Ele falou só, que é sinônimo nesse caso, exatamente a mesma coisa. É importantíssima essa coisa, porque se eu falar se possui um membro, em matemática isso quer dizer pelo menos um, tá? Não quer dizer um. Aí, tipo, matemática, se você perguntar, você tem um filho, mesmo se ele tem 5, ele vai falar sim, ele não vai falar não, eu tenho 5, tá? Porque mesmo se você tem 5 filhos, com certeza você tem um filho também. É meio... Enfim, a ideia de... Então, precisamos enfatizar isso exatamente aqui. E agora, gostei dessa coisa porque não ficou no pé da letra da fórmula. Como seria a fórmula para definir isso? Boa pergunta, porque a gente já definiu nas primeiras aulas. Existe o único x tal que φ de x. A gente já definiu esse açúcar sintático, mas quero cobrar para ver que a gente realmente lembra também como definir isso. E vou aproveitar a resposta de um aluno da outra turma de novo, que falou para todo... não lembro qual letra ele usou, vou usar o IV. Para todo U, para todo V. Se o X pertence... desculpa, se o U pertence no X e o V pertence no X, então, podem adivinhar o que ele escreveu aqui? O igual V. Vamos criticar um pouco, já que é aluno da outra turma. Qual o problema aqui? Pode cair naquele mesmo caso dos que a gente mostrou no começo da aula, que tinha x, y, z e x, y, z, z. Isso aí, pela definição aí, todo conjunto. Isso aí, o vazio pode cair, né? É esse o problema. Aqui, se eu pegar essa como definição, ela vai dar certo para qualquer entrada que realmente um singleton vai falar que é um singleton. Para qualquer conjunto que tem pelo menos 2 membros, ela vai falar que não aceito, que é bom. Mas para o vazio, ela vai aceitar que ele tem o direito de ser chamado um singleton. Porque aqui está dizendo que ele tem pelo menos... tem ao máximo um membro. Faltou pelo menos um. Então, aqui preciso fazer uma coisa tipo... E também existe um certo uzinho, tal que o U está no X. Agora estou falando, não pode ter... 2 realmente aqui dentro, porque para qualquer supostos 2 eles têm que ser iguais, e também tem pelo menos um, certo? E essa coisa tem pelo menos um, eu poderia falar, já que defini todas as outras coisas, e o X não é o vazio. Também posso fazer isso, definir o vazio, sei o que significa isso, sei todas essas coisas. Agora quero falar aqui, para ver se a gente está entendendo o que está acontecendo, quero definir uma nova notação para o conjunto, o singleton, seja, vou definir assim, o conjunto singleton. O que está acontecendo aqui? Maurício está acordado. Eu não tenho direito de muitas coisas. Não posso nem solicitar um singleton, porque não provei que existem conjuntos singletons. É até pior, não posso falar o conjunto e dar uma notação para ele, porque não provei que é único. Aí, a existência de singleton, como posso provar? Mostrando Me mostre um. o conjunto só tem um. Existe? Qual? Você não tem o direito de falar o conjunto que só tem... desculpa. O conjunto que só tem... Um elemento. Não, eu estava dizendo o número 1. Pronto, porque... Então é o conjunto que só tem o 1, certo? Eu escutei o conjunto que só tem um. Não, só tem Tá gravado, tá? E... Ok. Vamos ver depois. Ok, então realmente essa coisa aqui satisfaz essa propriedade. Não é tão difícil checar isso. Então realmente existem conjuntos singletons. Agora, como vou provar a unicidade do singleton? Antes de falar, vou provar por Fight Club, sei lá, suponha que tem 2, blá blá. Será que não é verdade? Então, melhor nem tentar provar. Obviamente, espero
não é verdade que existe apenas um conjunto unitário. Inclusive, para qualquer objeto X que você gosta, você pode criar um singleton X. Então, já temos um conjunto unitário, esse também é um conjunto unitário, e por aí vai. Ou seja, não vamos provar unicidade, ou seja, não faz sentido definir essa coisa estranha aqui. Queria só enfatizar isso. Para terminar esse assunto, para quem ainda não acha que essa coisa de O e 1 é importante, imagine alguém falar seja X ou inteiro. Espero que é óbvio que essa frase não defina o X, tá? Você pode falar seja X um inteiro, e como a gente já discutiu, isso não define o X, isso declara o X para ser uma variável que denota um certo inteiro. É diferente falar que eu defini o X, porque se você falar seja X um inteiro, isso não definiu o X, tá? Isso apenas declarou que a tua variável denota um certo inteiro. Bem, a gente já discutiu esse ponto, então não preciso enfatizar nada mais. Último predicado que quero definir assim unitário nessa família, a gente tem empty, singleton, vamos no oposto lado do empty, seria conjunto universal. Quando vou chamar um conjunto X universal, o que parece significar essa palavra? O conjunto que tem... você não tem o direito de falar o conjunto que tem. Então, X é universal se... Tem nome. X. Pertence ao X. Ok. E se eu quero escrever isso na fórmula, seria... Certo? Preferi usar. Para todos eles, sim? Ok, muito bem. Equivalentemente, quem poderia falar, não existe objeto tal que não pertence lá, mas por que botar duas negações? Isso faz mais sentido aqui. Agora, se eu quero definir, dar um nome para o meu conjunto universal, que eu vou definir nesse símbolo chique aqui, o conjunto universal. O que eu devo fazer antes de definir essa coisa? Bem, existência logo. Quem pode definir um conjunto universal? Com ou assim. Depende do seu escopo, não? O que é universal? O que é o conjunto universal? Espera aí. Eu quero definir um certo conjunto usando ou a notação que eu tenho para construir conjuntos, ou escrevendo aqui uma afirmação. Na afirmação, eu diria É legal isso, a afirmação eu diria true, X pertence a 1, sempre true, sem nem olhar nada. Se eu achar isso esquisito, e me permite achar um pouco esquisito, mesmo que literalmente não é errado. Por quê? Porque nem apareceu X aqui. Como poderia escrever uma coisa aqui que garanta true, olhando para o X? Sim, isso seria se escolher aqui acima, mas você poderia escrever aqui X igual a X. Que é a mesma coisa, a gente viu que essa notação, na verdade, é apenas açúcar sintático dessa. Esse filtro garante que todos os objetos do meu universo vão passar, porque a igualdade é reflexiva. Ok. Então, existe um conjunto universal, beleza? E o que eu preciso provar agora? Unicidade. Suponha que tem dois universais, os universais vão ser iguais. Não vou fazer isso, vocês vão fazer isso em casa. Acaba sendo praticamente a mesma coisa do MT7, só que em vez de ter sempre sim, sim, então você sabe que concordam. Desculpa, em vez de ter sempre não, não, então sempre concordam. Agora você sabe que os dois vão falar sempre sim, então eles sempre concordam, então é o mesmo conjunto, então eu tenho o direito de definir o conjunto universal. Perfeito. Agora, quero definir certas operações, vamos deixar um pouco essas ideias. Na verdade, antes de definir nada mais, eu quero ver se a gente está entendendo o que é um subconjunto. E o exercício bom para fazer agora é que eu vou descrever certas 8 afirmações. Eu vou perguntar para cada um de vocês escolher qual seria a resposta das possíveis.
cuidado porque não é tão simples minha pergunta como vocês pensam. Para cada uma, essas são, a primeira coisa para entender é que essas são 8 afirmações de verdade, no sentido de toda essa coisa. Desculpa, na verdade não. Qualquer coisa que tenha aqui não fala nada porque eu não introduzi o Então eu tenho aqui seja A conjunto. Ok? Então, alguém me deu um conjunto A e ele tem 8 perguntas sobre esse. 8 perguntas para perguntar. Agora, realmente, aqui nem aparece o A, mas enfim. O que eu quero que vocês façam agora é para cada uma decidir qual a resposta que vocês acham correta. Sim, não ou talvez. Sim, não ou talvez. Eu quero explicar exatamente o que significa isso. E não seria apenas chutar uma das 3 opções, porque elas têm 1/3 chances de acertar. Se você acha que é verdade, você deve demonstrar que isso é verdade. Se você acha que é falso, você deve refutar. O que significa refutar? Provar que é mentira, exatamente. Ou seja, nos 2 casos você precisa demonstrar algo. E eu talvez, não quis dizer que eu não sei, tá? Quis dizer que eu sei que talvez, aí parece meio estranho. O que você deve fazer no caso que você acredita que a resposta certa é talvez, é mostrar, o que significa talvez? Significa que meus dados não são suficientes para eu concluir se é sim ou se é não. Meus dados aqui apenas fazem o conjunto A. Então, para me convencer alguém que a resposta aqui é talvez, ele deve mostrar um exemplo onde deu certo e um contra-exemplo onde deu errado. E nesse caso, essas 2 coisas juntas conta como uma demonstração desse talvez. Agora, a única coisa que eu deixei aberta aqui é quem é esse conjunto A. Então, para quem acha que uma dessas coisas aqui, a resposta certa é talvez, ele vai falar, olha, esse A aqui deu certo e esse A aqui deu errado. Se você providenciar, você vai construir tanto o exemplo quanto o contra-exemplo, isso é uma demonstração da tua opinião, talvez. Eu vou dar uns 4 minutos para pensar em cada uma dessas. Eu vou dar uma dica forte. Esquecem qualquer coisa que vocês aprenderam em poeminhas estranhos das escolas de ensino médio, sei lá o que é. A única coisa que vocês vão consultar são as definições que a gente deu aqui juntos nessa disciplina. A gente definiu o que significa essa coisa, a gente definiu o que significa isso, e essa coisa é uma coisa primitiva, ok? Vamos pensar. Vocês podem colaborar, podem falar entre si, mas sobre esse assunto, não vamos deixar outros assuntos fora. Não basta apenas decidir, quero cada um de vocês tentar demonstrar cada resposta. Mais uma dica, galera, a ordem que vocês vão escolher atacar os problemas afeta no sentido de, se você conseguir certas delas, talvez você ganhe de graça certas outras. Então pensem na direção, qual vai ser a primeira que vocês vão atacar.
como falei, a mais importante coisa é pensar em como demonstrar qualquer uma das três respostas que você acha que é verdade. Bora fazer uma votação. Então, vou tentar contar mais ou menos, pelo menos. Primeira, quem acha que sim? Ninguém? Zero? Ok, zero. Quem acha que não? 23. Quem acha que talvez? Que bom que ninguém acha que talvez. Porque essa coisa não tem a mesma chance de ser talvez. Por quê? Porque não... Não, isso é porque você acha que a tua resposta é correta. Ela não tem chances de ser talvez, porque não aparece o A aqui. E o único, meu desconhecido único aqui é o A. Então talvez que... Essa também, com certeza, espero que ninguém ache que é talvez, porque... Talvez, depende em quê? Em quem o vazio? A gente já definiu o vazio. Então as únicas que podem ter chance de depender em algo... No A, são essas que aparecem pelo menos lá nas informações. Então, bora lá continuar. Quantos somos aqui? Bem, somos mais que 23. Isso é o problema. A soma de cada linha deveria ser N, onde N é a cardinalidade desses alunos aqui. Vamos na segunda. Quem acha que é sim? Nenhum. Só? Ok. Não. Só 10. Quem acha que depende? Ok. Essa, sim. Ninguém. Zero. Não. 24. E talvez? Faz sentido ser talvez, porque aparece lá alguém. Talvez 1, talvez 2, talvez 3. Não, 0. Essa, quem acha que sim? 3. Não. 3. Quem acha que não? Essa aqui. Nove só. E quem acha que talvez... você falou não também, não? Mudou a opinião? Ok. 8. Ok, vamos lá. Wellington, 12. Ok. Continuamos rápido, sim. 23 e não. E talvez 0, né? Obrigado. Sim. 24. Não. Talvez. Talvez. Não. E aí, sim. Nem estou olhando. Ninguém? Ok. 0. Não. E talvez. Ok. Ok. Aí, última. Sim. Não. Ninguém. Talvez.
ninguém. Ok, bem, bora discutir, bora ver também como demonstrar qualquer uma das coisas certas, e bora ver se nesse caso a democracia funciona ou não. Vamos ver. A primeira, pelo axioma da democracia, deve ser 23. Unanimamente todo mundo acha que é não. Como posso provar isso? Mostra que o vazio não pertence ao vazio. Certo, é isso que eu quero mostrar. Como? Objeto é vazio, um objeto legítimo com todos os direitos dele, tá? É um objeto, é um conjunto chamado vazio. É um objeto. Ou seja, a pergunta faz sentido perguntar se esse bichinho pertence aqui. Vamos lá, um segundo. O que eu boto aqui, qualquer objeto, então posso botar ele. O que eu boto aqui, um conjunto, então posso botar esse cara porque acontece que é um conjunto. Então faz sentido perguntar essa pergunta, ok? Cuidado. Agora a pergunta é se eu posso provar que a resposta dessa pergunta é sim ou não. Posso. Como? Pela definição do vazio está dizendo o quê? Que para todo xijinho, o xijinho não pertence no vazio. Essa é a definição que eu tenho no vazio, que esse é o conjunto vazio, certo? Ou seja, como a gente usa esse tipo de dado? Lembramos? O vazio na definição. O vazio da esquerda. Não. Outra coisa que eu quero dizer. A gente sabe disso, certo? Como eu sei disso? Porque esse bichinho é um conjunto vazio. Acontece que é o único. Mas não importa agora. Eu sei que ele é vazio. Ou seja, eu sei essa coisa sobre o meu bichinho. Como eu uso esse tipo de dados em geral? Para todo x, φ de x, como eu uso isso? Sim, esse tipo de dado, eu posso pensar como se fosse uma fábrica de dados. Ele está esperando objetinhos para gerar novos dados. Então, com x igual a quem eu preciso usar esse dado? Se eu usar esse com x igual a 0, ele vai gerar qual dado? Esse. Então eu sei, essa é a minha prova. Sei que então, primeira coisa já foi provada. Agora, se eu perceber uma coisa aqui, eu poderia, eu comecei na resposta, atacando a coisa errada. Eu deveria ter começado aqui, porque se eu provar isso para qualquer A, que para ser uma sim quis dizer que qualquer A ser, porque você não sabe sobre o A, você ganha isso como corolário dele, porque você vai falar, ei, tome como A o vazio, e pronto. E como é a prova aqui, é exatamente a mesma, só que não vou pegar o vazio, vou pegar o conjunto A. Qualquer que esse conjunto A fosse, pode ser o vazio, pode ser o não vazio, sei lá. Esse A que eu tenho aqui, se eu instanciar o meu dado universal com esse Azinho meu lá, esse A, eu vou ganhar que o A não pertence ao vazio. Então a gente já matou duas coisas aqui. A próxima que eu quero ver é essa. Pela democracia também parece ser correta. Essa também parece ser correta. Se eu conseguir realmente provar que qualquer uma das duas é sim, eu vou ganhar ela como corolário. Essa é um caso especial dessa. E essa acontece que é um caso especial dessa também. Então, se eu conseguir provar que o vazio é um subconjunto de qualquer A, então ele é um subconjunto dele mesmo, porque ele também é um conjunto. Também, se eu conseguir provar que qualquer conjunto é subconjunto dele mesmo, eu ganho isso como corolário, porque pode servir como A. Então, vamos começar um dos dois. Vamos começar nesse aqui. O que eu preciso provar? Qual é o meu alvo aqui? Quero numa maneira mais formulosa. Certo? Ou com a sintaxe que temos para todo x no A. X no A. Nesse momento eu tenho que me ligar que deveria ser óbvio, né? Aqui o que acontece, na verdade, nem preciso saber o que é isso e o que é isso. Tem a forma de coisa, implica a própria coisa. Certo? Essa é uma tautologia, isso sempre vai dar certo. Não importa, nem preciso saber se sei ou não sei o que isso significa, ou quem ou a. Qualquer propriedade, proposição, φ, vai satisfazer essa lei, certo? Mas literalmente você pode começar, olha, seja Azinho no A. Agora teu alvo é o quê? Teu dado é o quê? Você ganhou um certo Azinho no A, teu alvo é quem? O Azinho no A, e exatamente o que você tem no teu dado. Essa deve ser a prova
mais simples para matar. Então temos essa como sim, ganhamos de graça ela, pegando ela, instanciando ela com A igual vazio. Agora vamos nessa, que não é a mesma. Não posso roubar e usar essa ideia para matar ela, infelizmente. O que eu preciso provar aqui? Ok, então uma maneira seria falar que para todo x no vazio acontece que o x pertence no A. E a outra seria para todo x, desigualizando aqui. Se o x pertence no vazio, não é I. Quem falou I? Seria, implica, sim. Se o x pertence no vazio, então o x pertence no A. Agora, como a gente pode matar esse A mesmo, é fácil tanto trabalhar dessa forma quanto trabalhar dessa forma, ou se alguém prefere usar a ductio ad absurdum, talvez ajude a entender o que está acontecendo. Como poderia dar errado isso? Você precisaria achar como pode ser que essa coisa não é subconjunto dela. Quis dizer que aqui ela tem pelo menos um cara que não está aqui. Mas essa coisa aqui não tem nenhum cara. Então, como você ela não tem nenhum cara, você não tem chances de achar um cara nela que satisfaz ainda mais algo. Aí, a ideia aqui é que é vacuamente verdade, qualquer coisa... Aqui também eu posso substituir isso com qualquer frase, enfim, vai ser verdade. Para todo x no vazio, qualquer afirmação que você vai fazer sobre esse x, você está certo. Você pode afirmar que todos os x no vazio são pretos, você também pode afirmar que todos os x no vazio não são pretos. As duas coisas são verdade, porque se eu estou duvidando isso, eu tenho o dever de mostrar um certo contra-exemplo para contradizer a tua afirmação que todos fazem algo. E é impossível para eu escolher um cara no vazio que vai contradizer o que você está afirmando. Porque o vazio não tem membros para pegar, então seria impossível. Jonathan? Era isso que eu ia falar, porque a gente poderia dizer que é verdade porque sempre vai ser falso esse lado aí. Sim, se eu olhar nos tabelas de verdade também, esse lado é sempre falso. E eu, sendo uma aplicação, eu nem preciso olhar para cá. Eu sei que toda essa coisa aqui vai ser verdade porque a premissa deu errado, então não posso cobrar o prometor de mentiroso. Bem, então estamos avançando aqui pouco. Já temos essa também. Vamos lá, essa aqui, o A está contido no vazio. Tem muitas pessoas que falaram que não é verdade. E essas pessoas, quem é? Quero ver 9 mãos. Tem pelo menos 2 pessoas com coragem para repetir o resto dos 7. Não. O resto dos 9. Qual o problema aqui? Aqueles que acharam não aqui, deveriam ter falado que pelo menos um talvez aqui. Ou seja, muitas pessoas acham que isso com certeza é válido sem nem olhar o A. E mesmo assim acham que essa coisa... Espera aí, estou viajando? Não, queria cobrar essa, na verdade. Sim, estou viajando. Então, todo mundo achou que essa coisa é verdade, mas tem pessoas que acham que teus dados são suficientes para provar que isso é falso. Mas talvez o A foi o próprio vazio, então como que você votou no não aqui e no sim aqui? Dá para entender minha reclamação aqui? Ok, então o não aqui seria aceito apenas para pessoas que votaram aqui não no sim. Então aqui era sim. Qual a resposta verdadeira aqui? Talvez. Que devemos demonstrar, mostrar para demonstrar que o talvez está certo? Um exemplo e um contra-exemplo. Qual é o meu exemplo? O A vazio é o meu único exemplo que consigo achar. E contra-exemplo? Certo. Mas eu preciso mostrar um exemplo. Escolha um, singleton, um, perfeito. Reais, naturais. O conjunto que só tem um serve. Seria, quando você quer realmente atacar um alvo da forma existe algo, não faça o trabalho, escolha um. Não deixa teu inimigo escolher um. Vai que você acha que qualquer um serve e tem um caso meio estranho que na verdade você não pensou. Por que você quer arriscar? E se você quiser afirmar que qualquer um serve, você deve provar que qualquer um serve. Por que fazer todo esse trabalho? Escolhe um e pronto. Então vamos escolher aqui, sei lá, os naturais. Os naturais não é um subconjunto do vazio. Por quê? Eu preciso criar uma demonstração dessa afirmação, que os naturais não é um subconjunto do vazio. Qual a minha prova aqui?
essa não é a minha prova, esse é o que significa isso. Cuidado, eu falei com essa turma o erro de provar por repetir definição do advogado, eu não lembro. Bem, aí, qual o problema com essa técnica? Imagine que você é advogado, você está defendendo um cara que ele está sendo suspeito para um crime, que matou um cara, sei lá. E você chega lá e fala, ei, vou demonstrar que ele é inocente. Agora a galera vai te cobrar para uma demonstração. Imagina se você responder, ele é inocente porque ele não é culpado. Ou sei lá, porque ele não matou. Aí agora isso é apenas o que significa ser inocente nesse caso. Isso não deveria convencer ninguém. Mesmo que o advogado vai usar umas palavras bonitas, sei lá o que. No final das contas, esse advogado deveria desistir. Ele não deveria ter muito futuro como advogado. Repetindo então aqui, se eu falar, ei, porque eu cobrei uma prova, por que esse não é subconjunto de vazio? Aí Maurício assumiu o papel desse advogado nesse sentido, porque ele falou, porque existe um cara aqui que não está lá. Isso é o que isso significa. Eu estou querendo demonstrar isso, não estou perguntando o que significa. Cuidado, porque é um erro muito comum demonstrar por repetição de definição, que seria isso. Então, faça o trabalho de escolher um e fala por causa desse cara. Escolhe beleza? O mesmo natural. Então, o Maurício está falando, ei, o pertence aqui e o não pertence aqui. Então, fechado o assunto e ganhou o caso, tá? Faz sentido. Beleza? Dúvidas sobre isso? Cuidado muito, porque esse tipo de provas, entre aspas, obviamente, ganham 0 pontos para voltar nos assuntos administrativos que quero evitar aqui, de provas de avaliação. Bem, então respondemos aqui também que a resposta é talvez. Essa resposta, essa pergunta, né, ainda não respondemos. Aqui tem também um debate, né? Sei lá. Parece não que a resposta não vai ser sim. Parece. Vai ser não ou talvez. Quero cobrar as pessoas que falaram não. Eles deveriam mostrar uma prova que serviria para qualquer A, sem você saber o A. Você vai demonstrar que ele não tem como membro o vazio. E qual é o A que tem realmente um vazio como membro? O vazio não, o singleton vazio, sim. Cuidado, são diferentes. Se eu tomar como A esse bichinho aqui, acontece que essa coisa pertence aqui. Faz sentido? Agora, para abrir uma parêntese, esses dois objetos são iguais? São diferentes. E se eu quero demonstrar isso, o que eu vou fazer? Faça. Faça. Vazio. Ou seja, tenho que visualizar que tenho essas caixas pretas. E para demonstrar para o meu amigo aqui que elas são diferentes, eu preciso fazer esse cara piscar uma coisa diferente para o mesmo objeto. E nesse caso, o único objeto que eu posso usar é o vazio. Porque qualquer outro objeto, elas vão concordar, vão falar não. Mas no próprio vazio, essa coisa vai falar sim e essa coisa vai falar não. Ela fala não em tudo. Então, cuidado, essa coisa não é a mesma coisa. É uma metáfora meio infantil falar que esse parece uma sacola vazia que não tem nada dentro. E essa coisa parece como sacola, que dentro dela tem uma sacola vazia. Aí quem foi para um supermercado, ele com certeza sabe que é diferente ter duas sacolas. Você bota mais coisa nela, então com certeza não é a mesma coisa. Mas obviamente isso é uma demonstração. Demonstração aqui foi o testemunho de Tirone, vazio. Bem, então temos aqui um exemplo onde o vazio pertence no A, e foi esse. Eu vou criar um outro, por que criar esse apenas? Natal, por que não? Aí esse é um conjunto onde o vazio pertence, é um dos seus membros, tá? Ok. Então, e também temos algum exemplo onde o vazio não é, porque até agora não temos o direito de falar que a resposta certa é talvez. Qual seria que seria um contra-exemplo? O próprio vazio, certo? Eu ganho isso de graça porque eu já sei que nada pertence ao vazio. Obrigado. Ou poderia pegar, serão naturais, sei lá o quê. Perfeito, e faltou só uma pergunta aqui para responder, que é
aqui não foi tão polêmica. Foi a mais polêmica no sentido das 3, porque tem pelo menos 3, 8, 12. Na outra turma foi 6, 6, 8, sei lá, era muito um debate assim. Vamos lá. Ok, uma das 3 possibilidades, certo? Essa é meio mentirosa, a minha pergunta aqui. A gente vai voltar na unidade 3 para discutir esse ponto. A gente vai ver que nenhuma das 3 é muito justa, mas por enquanto, com as coisas que a gente sabe, podemos dar uma resposta das 3. E qual seria essa resposta correta aqui? Aqui é muito tentoso. Faz falar tentoso? Muito tentador, obrigado. Dizer não, porque Tirone já falou não. A ideia foi o quê? Ele viu quais são todos os conjuntos que eu já vi na minha vida. E nenhum deles tem essa propriedade. Por exemplo, Tirone conhece os conjuntos naturais. O conjunto de naturais não pertence ao conjunto de naturais. Por quê? Predicado no primeiro recebe um objeto, não? É um objeto. Ok. Os naturais recebem 0. Não recebi. Vamos tomar cuidado com essas palavras. Qual conjunto é esse? É o conjunto de todos os números naturais. Essa coisa aqui não é um número natural. Certo? Realmente, vai ser o mesmo objeto. Mas obrigado. Estava pensando nisso. Ok, essa coisa aqui não é um número natural, então eu sei que ele não pertence no conjunto de todos os números naturais. E a mesma argumentação que eu fiz agora sobre isso, vale sobre esse objeto também. Essa coisa não pertence aqui. Por quê? Porque esse objeto não é nem esse cara, e esse conjuntinho não tem outros. Faz sentido? E por aí vai. Qualquer conjunto que eu vou cobrar, que vocês já encontraram na vida, com certeza, até pelo menos hoje. Tem algum erro aqui? Não sei. Não? Qualquer conjunto que você encontrar na vida, eu vou apostar que satisfaz essa propriedade, que ele não pertence a ele mesmo. As pessoas que escolheram, talvez aqui, tem algum contra-exemplo? Elas afirmam que para certos A, acontece isso. Contra-exemplos temos qualquer conjunto que a gente trabalhou até agora na nossa vida. Qual seria um exemplo de um A que satisfaz isso? Tem 12 pessoas que acharam que tem, então... Não tem nenhum exemplo? Pois é, eu fiquei em dúvida. Eu achei que definir um A, que o único elemento dele é o próprio A, seria meio estranho. Gostei muito da ideia de Douglas. Douglas falou, será que eu poderia falar... na verdade, os quotes são aqui. Toma como A. É isso que tu falou? É? Só que isso aí, eu pergunto, mas quem é o A do conjunto? Aí você dá essa definição e cair naquele... É mesmo. Se eu continuar essa coisa aqui, substituindo A com C igual, isso seria igual a isso, certo? Isso seria igual a isso. Ou seja, isso seria um conjunto como uma infinidade de chaves, onde você nunca chega lá. Tem um livro de Moscovici que está descrevendo esse conjunto como se fosse um presente mais frustrante, que você abre a embalagem, e dentro tem apenas uma embalagem, e você abre essa, e tem a mesma embalagem dentro, até do mesmo tamanho, você fica abrindo, você nunca vai parar. Mas Douglas, num certo sentido, ele pode falar, tá, daí, eu quero... Quem falou que não tem esse conjunto? Agora, o problema com a argumentação dele é como você vai demonstrar que esse conjunto existe mesmo, porque aqui aparece uma recursão estranha, você não tem o direito de definir dessa maneira o teu conjunto. A gente vai voltar nessa mesma observação de Douglas na unidade 3, mas existe um outro exemplo aqui que podemos dar que satisfaz isso? O vazio. Tá, aqui. Qual um exemplo que satisfaz isso? Um conjunto que a gente encontrou hoje? A gente não definiu esse como uma coisa que para qualquer xinho o x pertence no U? Então, se você tomar como xinho o próprio U, ele satisfaz isso. Então, temos um certo conjunto, o conjunto de todas essas coisas, que ele pertence nele mesmo. E a gente vai voltar na unidade 3 para discutir esse ponto também, e ver que, na verdade, nenhuma dessas respostas é satisfatória.
nem essa última. Mas, enfim, foi a pergunta. A única pergunta que não seria justo perguntar nesse momento seria essa mesmo. Mas se querem perguntar essa para vocês pensar um pouco nesse caso. Todas as outras já temos uma resposta bem definida e espero que somos capazes de demonstrar qualquer uma delas. Bem, agora nosso próximo passo seria ver como podemos definir operações nos conjuntos, porque da mesma maneira que definimos operações nos naturais, adição, multiplicação, sei lá o quê, queremos definir operações nos nossos conjuntos e espero que todos vocês conhecem bem as operações básicas entre conjuntos desde ensino, sei lá o quê, pelo menos Enem. O que eu quero definir são esses bichinhos aqui. Aí esse seria o complemento de A, a união de A a B, a diferença A fora B, a diferença simétrica de A e B, o power set de A, também conhecido como conjunto das partes, também conhecido como conjunto potência. Eu vou ficar chamando esse negócio de power set, por o mesmo motivo que eu vou ficar chamando outro de singleton. E que mais? Vamos começar com essas. Minha preocupação primeiro agora é como que eu vou definir essas operações. Agora, se eu pensar que tipo de coisas elas denotam, esses objetos todos são que tipo de coisa? Conjuntos. Então, para determinar essas operações, basta determinar qual é o conjunto que elas estão construindo. Então, para cada uma delas, tenho duas maneiras de definir. Eu posso escolher qualquer uma, ou eu vou falar que essa coisa aqui é aquele conjunto blá, ou eu vou falar que o arbitrário x pertence aqui, se e somente se blá. Se eu escrever essa linha aqui, estou entendendo que sim, literalmente, estou definindo o que significa que o x pertence aqui, mas essa coisa sendo conjunto, pela definição de igualdade entre conjuntos, isso quis dizer que estou definindo essa coisa aqui mesmo. Poderia talvez enfatizar isso nessa maneira. Talvez tem tinta aqui. Valeu. Qual foi a quinta sessão? Aí posso começar pensando que realmente o que está sendo definido é o lado esquerdo, que o x pertence aqui, mas graças ao que eu acabei de falar, faz sentido considerar que essa definição, na verdade, apenas define esse conjunto aqui. E se eu forçar um pouco mais a barra, faz sentido pensar que, na verdade, essa coisa serve como definição desse simbolizinho lá. Porque se eu definir como ele comporta para qualquer A e qualquer B, isso quer dizer que eu defini completamente esse operador. Então, vamos lá, agora eu vou cobrar vocês em 2 minutos para completar tudo isso. Vamos lá juntos. A união B, quem quer definir? Ninguém? A união B. Ok, então você escolheu essa coisa, é importante entender isso. O conjuntinho de todos os x's? Sim? Perfeito. Agora, quando minha forma do conjunto, do set builder, é apenas o conjunto de todos os x está o que blá, é imediato. A outra alternativa que eu teria aqui seria usar x pertence a união B, se é somente se, e apenas copiar essa coisa. Então, nesse caso, não ganhei nada usando o set builder, mas está corretíssimo. Se eu gosto de escrever assim, está perfeito. Interseção. Vamos escrever agora com outra maneira, só para enfatizar. Seria o quê? Ok. O complemento de A é o quê? Na verdade, antes do complemento, vamos definir isso. Quem não viu esse símbolo antes? Ok, também aparece assim às vezes. Outras vezes aparece assim. É chamado diferença, é pronunciado fora. Ou seja, isso é A fora B. O que seria A fora B? Qual conjunto? É aquele que corresponde no vem, se você tem esse A e esse B. O A seria essa coisa. Você começa com A e joga fora qualquer coisa que está no outro lado. Aí isso seria o quê? Se eu quero descrever com set builder legal, seria como?
não, esse set builder acabaria sendo com essa coisa. Tá, vamos lá. X pertence no A fora B. Se e somente se acontecer uma definição aqui, o X pertence no A. Exatamente. Agora, se eu quero escrever agora tenho uma notação set builder que é um pouco mais legal para usar, qual seria? X pertence na união. Não. No A. Certo. Aqui você está pegando, eu vou pegar todos os bichinhos do A e vou aplicar um filtro para jogar fora aqueles que pertencem no B. Agora faz sentido usar essa notação um pouco mais, porque é um pouco mais curta. Aqui, quem queria definir esse bichinho? O X pertence no A complemento. Se só a definição, X não pertence no A. Perfeito. Uma outra maneira que eu poderia definir isso seria falar o A complemento igual a... Agora isso é... Vou voltar nisso daqui um segundo. Essa coisa aqui quero ver. Alguém sabe esse símbolo? É chamado diferença simétrica. Corresponde. A gente está vendo que tem uma correspondência entre os operadores lá de conjuntos e operadores de lógica, certo? Aí esse corresponde na conjunção, esse corresponde na disjunção, esse corresponde na negação. Esse aqui é aquele que corresponde no operador lógico de XOR, disjunção exclusiva, é assim o nome? Ok. Ou seja, esse é o conjunto de todos aqueles membrinhos que pertencem num dos dois conjuntos, mas não nos dois. Como poderia definir isso? É A fora B. Obrigado. Não terminou ainda. Sim, eu sei. A ideia é que assim que você começa a definir coisas, é legal usar essas coisas que você definiu para definir mais coisas de uma maneira mais simples. Em vez de falar aqui o conjunto de todos os xizinhos tal que o X pertence exatamente a números dos dois, ninguém merece. Faz mais sentido falar A fora B? Agora, se eu escrever dessa maneira, eu sou criminoso, porque não temos precedência nessas coisas, eu preciso essas parentesinhas, ok? E alguém poderia falar, ei, eu tinha uma outra ideia de descrever esse conjunto. No final das contas, esse conjunto de diferença simétrica, o diagrama Venn, vamos dizer, deles corresponderia, né? Essa coisa corresponde nessa maneira de pintar isso. Pega primeiro isso e une com isso. Qual seria uma outra maneira que você poderia chegar na mesma pintura aqui? A união. Sim, pega primeiramente a união e depois joga fora a interseção. Ok, se eu quero visualizar assim, eu ia escrever aqui que seria a união B fora a interseção B. Eu prefiro um pouco dar essa como definição, usar essa como um teorema, que são iguais. No final das contas, a maioria das vezes que você ganha como dado um certo bichinho aqui, é melhor ver isso como uma disjunção e falar, vou pegar casos. Caso que o meu xizinho pertence aqui, caso que o meu xizinho pertence aqui. Muitas vezes esses casos vão ser simétricos, então você nem vai precisar olhar no outro caso. Por outro caso, você vai falar, trabalhamos de maneira simétrica, parecida com o outro. Beleza? Outra maneira para definir isso, que eu prometi voltar aqui. Obrigado. O universo fora o A. Faz sentido? Ok. Outro nome para isso é o complemento relativo, relevante. Não sei se é relativo ou relevante, tá? Talvez seja relevante a. O complemento de B relevante com respeito ao A. Eu matei o português, desculpa, não tenho certeza. Mas há um certo tipo de complemento aqui. A ideia é que em vez de pegar todo o universo e pegar o resto, você começa com o A e o B e você fala como se fosse meu universo todo A, eu vou jogar o B, então seria complemento de B dentro do A, vamos dizer. Ok? Desculpa, não lembro o termo em português, se é relevante ou relativo a. Relativo? Em relação a, certo. É importante entender qual é o conjunto. A referente a, talvez,
Não sei como falar o inglês with respect to. Não sei se existe frase em português que corresponde com esse with respect to. Com respeito a... Existe isso em português mesmo? Ok. Seria o complemento de B com respeito ao B. Desculpa, ao A, certo. Bem, então, sabemos todos os operadores. O último que eu não defini aqui seria o power set. Tem certas notações, a maioria deles tem um certo pezinho meio doido. Qual a definição dele? Qual o conjunto de partes, conjunto de potência de um conjunto? Tá esqueblado? Então, prefiro assim. Se é para usar o set builder apenas na forma nua, vamos lá. O x pertence aqui se é somente C? Exatamente. Se é somente C, o x é um subconjunto do A. Ok. Agora, vamos enriquecer com mais uma forma nosso set builder. Eu quero ser capaz de escrever esse tipo de coisas também. É importante entender que, por enquanto, essa sintaxe não foi definida, então não tenho o direito de escrever essa coisa esperando que vai definir um conjunto, porque ela não é nenhuma das formas de set builder que a gente viu. Vou lembrar quais são essas formas. Foi a padrão, certo? Foi essa que aqui tinha termos de x e aqui afirmação de x. Já deixei para vocês ver o que acontece se tem mais variáveis aqui. E a outra foi todos os xinhos se pertencem a blá 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 blá. Então, essa é uma nova coisa que quero definir como açúcar sintático. E qual seria... Como posso definir isso bem facilmente agora com as ferramentas que já tenho? Dá para entender qual a intenção aqui? Se x é um subconjunto. E o conjunto de todos os subconjuntos de A tais que satisfazem isso. Então, como isso acaba sendo... Que coisa? Realmente poderia roubar e fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, tais que x subconjunto de A e φ de x, que é o que você quis dizer, ou poderia falar todos os xinhos em qual conjunto? No A. Não é no A? No power set de A. Tais que φ de x. Porque no final das contas, pela essa definição, olha aqui, pertencer no power set de A quis dizer que você é subconjunto de A, então é só substituir isso com esse e você já chegou numa forma de set builder que a gente já definiu. Ok. Sabemos também. Vamos agora calcular rapidamente umas coisas sobre os power sets. Vamos lá se a gente está entendendo o que está acontecendo. Quero calcular essas coisas. Isso é o vazio? Sim. De novo, eu não quero consultar nenhum poeminha ou coisa que eu estou imaginando, apenas vou ver a definição do que significa esse símbolo e do que significa esse símbolo. No final das contas, aqui eu preciso construir o quê? O conjunto de todos os subconjuntos do vazio. Então, minha pergunta é, quais são os subconjuntos do vazio? Assim que eu vou ver todos eles, vou juntar num conjunto. Então, aqui, vou botar todos os subconjuntos da minha entrada, que nesse caso é o vazio. Quais são os subconjuntos do vazio? O vazio. Então, a pergunta é, qual a resposta? Vou apagar isso. Qual a resposta na primeira linha? Um singleton vazio, sim, que... Ou seja, tem elementos esse conjunto aqui. Por quê? Porque esse bichinho realmente tem subconjuntos. Acontece que só tem um subconjunto. Então, esse conjunto aqui tem apenas um membro, o conjunto vazio. Agora, quero iterar mais duas, pelo menos, vezes o power set até pegar o jeito. A ideia é, qual conjunto seria esse? O conjunto e o padrão vazio. Chave. Vazio. Ok. E? Mais? De novo? Tem outra coisa? Não. E como posso pensar isso? A ideia é que estou pegando o power set desse cara aqui, certo? Então preciso perguntar quantos subconjuntos ele tem. Ele só tem um membro aqui. Então como posso formar subconjuntos dele?
Só tem uma opção. Vou formar o subconjunto que possui esse membro e aquele que não possui esse membro. Pronto. Com essa ideia, qual seria esse conjunto aqui, o power set desse cara? Como? Esse aqui? Sim, poderia, mas vamos deixar tudo na forma mais para visualizar uma coisa. E aqui preciso perceber um erro. Qual o meu problema? Quantos membros tinha esse cara aqui? 2, diferentes. Para cada um deles tenho duas opções. Ou vou botar num conjunto ou não vou botar num conjunto. Então, quantos membros deveria ter esse conjunto aqui? 4. Quem a gente esqueceu? Aqui é o conjunto onde eu falei não e não. Aqui é o conjunto onde eu falei o quê? Sim e não. Aqui é o conjunto onde eu falei sim e sim. Quem falta aqui? Como? Exatamente. Faltou o conjunto que escolheu apenas botar esse cara. Agora, para ver se a gente entendeu uma coisa, qual seria a cardinalidade do conjunto power CDA? Certo, cuidado, essa regra aqui é válida para conjuntos finitos. E de onde a gente tirou essa coisa? Você lista todos os membros de A, que são tantos, cardinalidade A. Para cada um deles você tem duas opções, sim ou não, certo? Para cada configuração, então, 2 vezes 2, 2 vezes 2, blá blá. Isso é assunto de análise combinatória. Bem, paramos aqui. Obviamente vai ter bastante homework para aproveitar o carnaval e tudo mais. Bom carnaval para todos e até sexta. É possível, mas não garantido, que vão começar as aulas de monitoria já essa semana que vem, quinta-feira. Mas eu vou avisar. Horários tem, mas não tem garantia sobre nada ainda. Assim que eu tenho, vou mandar notícia.